Olá, eu sou Marga Brizola e eu ensino as pessoas a alcançar liberdade financeira. E neste vídeo eu te convido para refletir sobre como você tem feito suas compras de alimentação, higiene, limpeza, enfim, como você tem feito as suas compras no supermercado. De acordo com o IBGE, em torno de 20% do nosso orçamento, em torno de 20% das nossas receitas são consumidas no supermercado. Então, vale muito a pena prestar atenção nessas orientações que eu trago aqui para você ter um bom resultado econômico aí no seu bolso, tá certo? Então, caneta e papel na mão e bora lá prestar atenção e anotar as orientações que eu trago aqui para na próxima vez que você for no supermercado, você estar utilizando, estar colocando em prática estas orientações e assim perceber bons resultados no seu bolso. A primeira orientação que eu quero compartilhar com você aqui é para quando você for ao supermercado, você fazer tirar um tempinho e fazer uma lista bem detalhada sobre o que realmente você está precisando comprar no mercado. Olhe nos seus armários de alimentação, onde você guarda os produtos de alimentação, olha na sua geladeira, na sua fruteira, olha lá nos seus armários de produtos de higiene e limpeza, o que realmente você tá tendo falta, o que realmente você está precisando comprar. E anote exatamente aquilo que você precisa comprar. Talvez você não tenha uma noção exata do quanto você consome todos os meses, mas aproximadamente você já deve saber pela sua experiência, né, de compras no supermercado. Então, você já tem de forma aproximada que quantidade você precisa de cada item e quais os itens que de fato você consome. Porque muitas vezes a gente acaba comprando alguns itens e esses itens a gente não consome, porque é uma coisa diferente, é algo assim que não faz parte da nossa rotina. Então a gente acaba comprando porque enxerga, porque não tem uma lista para seguir. E aí a gente compra e deixa lá nos nossos armários sem utilizar, muitas vezes vence e é dinheiro posto fora, não é mesmo? Então eu te convido para você colocar em prática a primeira orientação que eu trago aqui, que é a ideia de você fazer uma lista e anotar tudo o que você precisa a respeito de cada grupo de alimento, cada grupo de itens que você consome no supermercado. Vamos pensar assim, você vai carnes, né? Então anote aí que tipos de carne você consome, que quantidade, então faz uma listinha, coloca ali. Feijão, arroz, farinha, ovos, açúcar, enfim, o que você compra, anote. Você precisa lá produtos de higiene, né? Desodorante, creme dental, escova de dente, né? Enfim, o que você precisa, sabonete, vai anotando aí, papel higiênico e tal. Você precisa de produtos de limpeza para o seu dia a dia. Então anote. Isso, de repente, numa primeira vez, você vai anotar tudo junto, esses produtos. Depois é interessante que você vá separando por grupo, no sentido de já ir meio que entendendo qual é a frequência que você precisa desses itens. Mas em um primeiro momento, faça uma lista, anote tudo que você precisa, o que você, ao longo da sua experiência, você tem consumido e procure seguir esta lista quando você for ao supermercado. A segunda orientação que eu trago aqui é para que você defina um orçamento de quanto você vai gastar no supermercado. Lembrando que você tem outros itens que você precisa dar conta a partir da sua receita, né? Então, considerando todos os seus gastos aí do mês em outros itens, em outros tipos de gastos, como transporte, como saúde, educação, né? Então, considerando tudo isso, você defina um valor que você vai gastar no supermercado quando você for
ao supermercado. Então, a ideia aqui, a orientação aqui, é para que você defina um limite máximo que você vai poder gastar, né? Vai poder comprometer aí da sua renda. Porque tão importante quanto você ter uma lista de itens em mãos e procurar seguir esta lista quando você vai ao supermercado, é você saber, antes de ir ao supermercado, o quanto você tem disponível para gastar nessas compras, né? Nesse tipo de item que você compra lá no supermercado. Então, assim, você vai ter possibilidade de controlar melhor o seu orçamento e poder, a partir disso, a partir dessa prática, você vai poder evitar grandes surpresas lá quando você chegar perto do caixa, né, para passar ali as suas compras, né, as compras que você fez, que estão no carrinho. Então, quando elas começam a ser passadas, você já tem uma noção quanto de fato você gastou, né? Então, para isso é importante que você use uma calculadorazinha simples ou mesmo uma calculadora ali no celular, para não levar mais alguma coisa, né, junto no mercado, que tu tem à mão o celular ali, vai colocando na calculadora do celular, e assim você vai poder ir tendo uma ideia do quanto você consumiu e se está de acordo com aquilo que você tinha programado, né? Tinha definido como orçamento ali para você gastar nestas compras de supermercado. Essa é uma maneira que você tem para você poder controlar os valores, né? Utilizando assim essa calculadora e assim ficar mais ou menos a par de quanto de fato você consumiu naquelas compras. Algumas pessoas também usam alguns aplicativos que tem disponível na internet, que você pode baixar no seu celular e você pode ir colocando ali nesse aplicativo que você vai consumindo os valores e tal, e assim esse aplicativo também já permite que você registre aqueles itens que de fato você gastou, né? Então você já tem uma lista ali também para a próxima vez que você for ao supermercado, já fica isso também registrado, fica mais à mão, né? E você economiza assim até o trabalho de fazer uma nova lista, né? Você já tem uma pré-lista para a próxima compra que você for fazer no supermercado. Esta é uma maneira de você ir podendo também acompanhar a evolução dos seus gastos, quanto gastou no mês de janeiro, quanto gastou no mês de fevereiro, que quantidades você consumiu de cada item, e também já ir acompanhando inclusive a evolução dos preços, né? Para você entender se os preços estão aumentando, diminuindo, estão estáveis, né? O que te fez aumentar ou diminuir o valor dessas compras foram as quantidades que você consumiu. Porque às vezes a gente vai no mercado um mês, gasta X valor, vai no outro e gasta outro valor, maior ou menor, e a gente não tem muita clareza do que aconteceu, se foram os preços que aumentaram ou se você gastou, consumiu em maior quantidade de um mês para o outro, ou menor quantidade de um mês para o outro. Então, esta é uma questão também para você poder ir acompanhando a evolução dos seus gastos, de cada item que você tem gasto no supermercado ao longo do tempo, e talvez a partir disso pensar algumas alternativas para melhorar, né, para maximizar melhor esses seus gastos e talvez estar diminuindo o seu comprometimento de renda no supermercado, nos seus gastos de supermercado. Isso vai fazer com que você possa reduzir seus custos no supermercado e assim talvez até criar alguma alternativa para você consumir de forma mais diversificada, né? Ter uma dieta mais balanceada aí no seu dia a dia com relação à sua alimentação. E uma outra questão aqui que é importante também é a ideia de você pesquisar preços. Então, para você ter uma boa economia no supermercado, é fundamental que você pesquise preços. Daqui a pouco, se você tem o hábito de ir, dependendo do tipo de
produtos que você vai consumir, você vai precisar ir mais de uma vez ao supermercado durante o mês, né? Talvez semanalmente, talvez a cada 15 dias, né? A cada 2 semanas, ou para alguns produtos você pode ir mensal. Mas com isso você vai poder ir mais ou menos acompanhando com relação aos preços dos supermercados próximo à sua casa, onde você costuma consumir. Talvez você tenha uma ideia que na quarta-feira no supermercado A você tem promoções de carne, na quinta-feira no supermercado B você tem promoções de fruta, e assim você vai podendo ir direto naquele mercado que tem promoções daqueles itens que você está para comprar naquela semana, tá organizado para comprar naquela semana. Então, esse também é um ponto importante e é algo que faz toda a diferença no seu bolso lá no final do mês, tá certo? A terceira orientação aqui é para que você planeje o cardápio da sua semana. Então, pensando naquela ideia de você comer ter uma dieta de forma mais balanceada, com nutrientes que são importantes que você consuma, que vão fazer bem para a sua saúde, né? Que vai te possibilitar uma alimentação mais saudável. Então, pense em um cardápio para cada dia da semana e para cada refeição que você costuma fazer. Digamos que na sua casa você faça almoço, você faça, digamos, café, almoço e janta, 3 refeições, ou quem sabe almoço e janta. Então, defina um cardápio para o café da manhã, defina um cardápio para o almoço, defina um cardápio para janta, para cada dia da semana. E é importante que quando você for fazer essas definições, você contemple os gostos, né, de todos os componentes do grupo familiar, né, no sentido de você ter pratos diversificados que atendam o gosto de todas as pessoas que almoçam, enfim, que fazem aquela refeição de forma conjunta. Quando você faz isso, você está, para além de ter uma alimentação mais balanceada e mais saudável, né, que esse é um dos focos principais aqui, você alia também a possibilidade de estar pensando em compras que atendam este cardápio, em compras que de fato serão consumidas e que não vão ficar sobrando lá no seu armário de um mês para o outro, ou quem sabe vencer, ou quem sabe estragar, porque dependendo do tipo de comida, pode até estragar se ficar muitos dias, como frutas, legumes, né? Então pode também estragar. As carnes, se você utilizar uma forma de armazenar e congelar adequada, ela tem um pouco mais de durabilidade, os alimentos não perecíveis da mesma forma, né? Mas principalmente aqueles alimentos que a gente não consegue congelar, aqueles alimentos que não ficam muito tempo bons para consumo se a gente deixar dias guardado, né? Ou mesmo na geladeira ou fora da geladeira, enfim. Então, para que a gente tenha cuidado e consuma realmente aquilo e que compre aquilo que realmente a gente vai consumir. Então, esta é uma questão importante aí e que a gente tem de benefício aí quando a gente elabora um cardápio para estar comprando os itens que deem conta de atender este cardápio. Então, se o objetivo é a gente economizar, né, no supermercado, essa dica aí do cardápio, ela é bem importante, né, essa orientação aí de você construir o cardápio, ele é bem importante porque vai possibilitar principalmente que você compre no mercado aquilo que realmente vai utilizar e também na quantidade que você vai utilizar, para você não comprar em excesso e também que não falte, porque daqui a pouco tão ruim quanto você comprar em excesso é você ir ao mercado e comprar faltando alguma coisa, porque isso vai fazer com que você vá novamente ao mercado e você indo novamente ao mercado, você vai encontrar outras coisas que você vai querer consumir, que enxergou lá de novidade
e que de fato você não estava precisando e que também você pode passar sem, né? Então, se você tiver que ir mais vezes que o necessário no mercado, também não é bom, tá? Então, a nossa proposta aqui com essas orientações para você economizar quando você for fazer as suas compras de alimentação, de produtos de higiene, limpeza, é que você vá ao mercado na medida certa, para você não ter sobras, né, na sua casa e assim acabe perdendo alguns itens, né, por eles vencerem ou estragarem, mas que também não faltem para você precisar ir novamente e assim correr o risco de fazer consumos desnecessários, tá bem? Então não adianta você encher o carrinho de produtos que estão na promoção quando esses produtos você não utiliza lá naquele cardápio que você elaborou em conjunto com a sua família e que vai fazer parte da sua alimentação diária. Então você vai focar naquilo que realmente você está precisando. Então, quando você organiza um cardápio semanal aí, né, para que você prepare os seus alimentos, as suas refeições, aí a alimentação da sua família para cada momento aí do dia, né? Manhã, pensando no café, no lanche, quem sabe, né? Nos lanches que as crianças levam para a escola, também considerar isso, também considerar uma diversidade de possibilidades aí, é possível de forma organizada, é possível você se alimentar bem e não ter um custo tão alto, tá? Então, essa ideia de você ter um cardápio, você vai poder diversificar e ir no supermercado comprando itens que atenda aquela possibilidade de cardápio que você definiu, que você construiu aí junto com as pessoas que fazem parte do seu grupo familiar. A quarta orientação aqui para você economizar no supermercado é para que você fique atento às promoções. Então, se liga nas promoções, aquilo que eu já comentava antes. Talvez você tenha lá 2, 3, 4 supermercados que você costume ir durante o mês, né? Mas você pode ficar atento o que esses mercados têm de promoções e quais os dias da semana que os itens estão em promoções. Então, normalmente, assim, pelo menos aqui na minha cidade, a gente tem, por exemplo, na quarta-feira tem o dia de promoção de legumes e verduras, né? Frutas, legumes e verduras. Na sexta-feira tem algumas promoções, assim, de algumas bebidas, leite. Na quinta-feira tem promoção, por exemplo, de produtos de higiene e limpeza. Enfim, algumas coisas assim, nesse sentido aí que é a minha reflexão aqui, minha orientação aqui para esse ponto de você ficar atento, de você ficar ligado nas promoções que os supermercados oferecem. Então você já mais ou menos já vai ter em mente que quando eu for fazer as compras do mês lá de feijão, açúcar, arroz, eu vou procurar ir no dia que tem promoção naquele mercado. Então, claro, você não precisa, para esse tipo de compra, não precisa ir toda semana. Uma vez ao mês, você indo ao supermercado, você consegue comprar as quantidades que vai consumir durante o mês, de acordo com o cardápio que você definiu, e uma vez só você vai dar conta, mas você vai procurar ir no dia da semana que aqueles itens estão em promoções. Assim vale também para a questão dos grupos dos gastos, né, com itens de higiene, limpeza, que também pode ter um dia da semana lá que esteja em promoção, então você vai nesse dia comprar estes itens que você precisa aí para o seu consumo no mês. Então, pensando que alguns itens você pode ir no mercado e comprar eles uma vez ao mês, você vai focar então em ter esta lista para estes itens que você vá no mercado e compre só uma vez estes itens. Você pode também ter lá um dia da semana no mercado que tenha promoções de produtos de frutas, legumes,
verduras, né? Então, também defina o dia que tem promoção desses itens e vá comprar, fazer a sua compra quinzenal, sua compra semanal neste dia da semana. Então, esta é a orientação aqui para que você fique ligado, fique atento aí às promoções que tem disponível aí ao redor da onde você mora e aonde você costuma ir no mercado. Uma questão também aqui que eu acho que é importante a gente lembrar é a ideia do custo-benefício. Não adianta você se deslocar uma distância enorme para ir fazer uma pequena compra aí para a sua semana e só porque naquele mercado está em promoção. Às vezes, aquilo que está na promoção, né, não compensa o quanto você gastou de tempo, o quanto você gastou de combustível, o quanto você teve de desgaste do carro, enfim, para você ir até aquele lugar para aproveitar aquela promoção. Então, leve em conta também a questão do custo-benefício. Isso também é importante aí nesse processo, né? Não dá para a gente olhar para um foco só, né? No sentido de economizar ali, porque que o mercado tem promoção daqueles itens, quando na verdade você está gastando outros diversos itens aí que também vão fazer parte aí do seu orçamento e não vai compensar, né, esse teu gasto de energia principalmente. Então, quando você for ao supermercado, considere aí o seu cardápio e fique atento aí às promoções que o supermercado tem para que você compre, né, os itens para compor aí o seu cardápio. Assim você vai encontrar preços alternativos mais em conta, né? E também você vai estar comprando aquilo que está de acordo com o seu cardápio. Então, lembre-se que você vai focar nas promoções, vai ficar atento às promoções, mas para dar conta daquilo que você definiu como sendo o seu cardápio, que é algo que você já estudou, já definiu com a sua família, já viu também, já considerou o fato de ter uma alimentação balanceada, saudável, com o máximo de nutrientes possíveis, né? E que de fato isso esteja te ajudando, né? Não só aderir a promoções porque aquilo tá mais barato, mas na verdade aquilo não faz parte do seu cardápio. Então, faça as contas para você entender se as ofertas do dia a dia são realmente interessantes, né? E se realmente vai compensar aí esse desgaste que você vai ter aí de tempo, né? Da sua energia, do seu combustível, enfim, do seu carro e tudo mais aí para ir atrás dessas promoções. Então, considere esses fatores aí. Em alguns casos, nós acreditamos que você pagando mais barato e dando conta de atender o seu cardápio, você vai sim estar economizando. Então, por isso, a gente trouxe essa orientação aqui para compartilhar contigo aí nesse processo, né, de economizar quando você for ao supermercado, tá bem? A quinta orientação aqui é para que quando você for definir as frutas que você precisa comprar aí na sua semana, né? Se você compra frutas semanais, dê preferência para aquelas frutas da estação. Essas frutas elas vão ser mais saudáveis por elas serem daquela estação, porque existe uma tendência delas terem utilizado menos agrotóxicos aí no processo produtivo, né? Porque não precisa de muita conservação, considerando que ela é uma fruta de época, né? Então, dê preferência às frutas de época, às frutas da estação, para você compor aí o seu cardápio. Então, olhe para estas questões, isso também é importante. Então, essas frutas, elas vão ser também economicamente mais baratas, porque está na época delas serem produzidas, né? Que vão ficar mais à mão ali para você poder consumir. Então, elas vão ser mais bonitas, vão ser mais gostosas, né? Vão ser mais saudáveis e vão ser mais baratas. Então, dê preferência para consumir as frutas
da época. Então, este é um ponto aí bem importante. Quando você também vai ao supermercado, consumir aí não só a questão das frutas, mas também os legumes de épocas, você consegue aproveitar melhor as folhas, aproveitar melhor o caule. Por se tratar de frutas de época, elas vão ser frutas, por se tratar de legumes e folhas de época, né? Elas vão estar mais bonitas e você vai poder consumir na íntegra todas as partes aí que compõem aquela verdura, que compõem aquele legume, podendo aproveitar também as cascas para fazer geleias, podendo aproveitar, enfim, toda a fruta aí, inclusive para fazer mais doces em casa, para não precisar comprar. Isso tudo vai fazer com que você economize, não só na compra da fruta, mas também na compra, nos acompanhamentos que você utiliza ali no seu café da manhã, no seu lanche, enfim, fazer um bolo de cenoura, por exemplo, né? Fazer um bolo de laranja, se é a laranja da época, ela provavelmente vai estar com mais suco, então vai render mais. Então, isso são questões aí importantes para você poder aproveitar melhor essa fruta, por ela ser uma fruta de época. Então, você vai poder fazer uma geleia caseira, vai poder fazer aí, usar melhor o suco da laranja, da fruta aí, por ela ser de época. Eu dei o exemplo da laranja, mas daqui a pouco outras frutas também de época que você utiliza para fazer suco, o próprio moranguinho, né, morango, que quando ele é de época também ele é mais saboroso, mais doce, o suco fica melhor, né? Então isso também a gente tem que ter em mente essa questão aí de poder aproveitar melhor as frutas, exatamente porque elas são de época, né? E amadurecem de forma natural, crescem de forma natural, você não precisa colocar algum insumo, algum produto aí para forçar esse amadurecimento, para forçar esse crescimento. Isso vai fazer com que essa fruta também perca um pouco do sabor, se não for uma fruta da época, tá bem? E a sexta orientação aqui para que você consiga economizar no supermercado é para que você separe os tipos de produtos de acordo com o intervalo que você precisa repor eles lá na sua despensa, lá nos seus armários, né? Então, a gente já falou antes, quando você vai fazer aquela lista, né, para você ir ao supermercado, que a ideia é você fazer, então, em um primeiro momento você pode ir listando tudo, mas depois que você faça uma separação lá, de acordo com a frequência que você vai ao mercado. Aqueles produtos não perecíveis, como feijão, arroz, açúcar, massas, né? Produtos de limpeza, de higiene, você consegue comprar eles com mês a mês, né? Não precisa ir mais que uma vez por mês para comprar esse tipo de produto, porque eles têm uma durabilidade maior, né? Então, esse seria um grupo de compra, né, de frequência para você ir ao mercado. Esses produtos aqui eu vou comprar uma vez por mês, tá? Faça uma outra lista com aqueles produtos que você precisa comprar a cada 15 dias, que a cada 15 dias você precisa repor. Faça uma lista com aqueles produtos que você precisa comprar semanalmente, tá? Então, você, daquele seu orçamento que você tinha lá para gastos no supermercado, você vai destinar tantos por cento para essas compras mensais, tantos por cento por mês para as compras semanais. Digamos que era 20%. Então, 10% são para as compras mensais, tá? Daqueles 20% lá do seu orçamento. Você vai ter ali para suas compras semanais 5%, então lembrando que 5% é para o mês, então você vai dividir em 4 ou 5 semanas ali que você vai no mercado, né? E então talvez 1% e um pouquinho, se forem 4 semanas aí,
para você gastar então com aquelas compras que são semanais. E 5% aí com aquelas compras que são quinzenais, onde a metade você gasta na primeira quinzena e a metade na segunda quinzena. Então, isso também a gente precisa ter em mente aí para você não gastar mais do que aquilo que é o orçamento que você definiu com as compras de supermercado, tá certo? Então, aqui esta orientação aqui, ela é muito importante para você não perder o controle daquilo que você de fato tem disponível, né? E precisa enquadrar aí os seus gastos nesse orçamento. Então, a orientação aqui é para que você separe por ordem de frequência os itens que você consome do supermercado, então por ordem de frequência que você precisa ir ao mercado, pensando na ideia de ir ao mercado a cada mês para comprar um grupo, né? Precisa ir semanalmente para comprar um outro grupo e precisa ir a cada 15 dias para comprar um outro grupo. Só para te exemplificar aí no sentido de que a gente tem compras que precisamos fazer a cada semana, assim como a gente tem compras que temos que fazer, podemos fazer a cada 15 dias e outras que podemos comprar uma vez no mês. Então, quanto menos a gente for no supermercado, melhor, para que a gente não corra o risco de comprar coisas que enxergamos lá e que de fato não estamos precisando, mas pelo fato de irmos ao mercado e enxergarmos aquele item lá, isso pode fazer com que a gente consuma mais do que aquilo que está previsto no nosso orçamento. Outra orientação aqui é para que você não vá ao supermercado com fome. Existem estudos que comprovam que quando a gente vai no supermercado com fome, a gente enxerga coisas lá que normalmente nós não consumiríamos, tá? Mas porque estamos com fome, a gente acaba comprando, porque quando estamos com fome, a gente não consegue refletir muito. Nossa única vontade naquele momento é saciar aquela fome que a gente está sentindo. Então, evite ir ao supermercado com fome, porque quando a gente vai ao supermercado de estômago vazio, a gente acaba gastando mais, né? Ou gastando em coisas que não estavam previstos, que não fazia parte do nosso orçamento, enfim, e que vai consumir aí um valor desnecessário, porque não é algo que a gente está de fato precisando consumir, que de fato vai trazer algum benefício para nós. Então, esse comportamento ele é um comportamento que não são poucas as pessoas que têm, né? Que é um estudo, que existem estudos que comprovam que realmente quando a gente vai ao mercado com fome, a gente acaba consumindo de forma bem desnecessária em algo que nem é assim tão saudável assim. Então, procure ir ao supermercado quando você não tem fome e quando você possa de fato estar livre dessa possibilidade aí de gastar de forma desnecessária, certo? Então, estas são as dicas que eu trago aqui para você neste vídeo e que eu espero aí que sejam úteis aí para o seu dia a dia, que você consuma com bastante tranquilidade e foque as suas compras de mercado naquilo que realmente você se organizou para comprar e que vão ser úteis para tua alimentação, para tua necessidade aí diária ao longo do mês aí, e que realmente você consiga colocar em prática essas orientações e que tenha bons resultados aí no seu bolso. Depois você coloca aí nos comentários os resultados que você teve e se essas dicas foram úteis aí para as suas compras de supermercado, tá certo? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.